Ontem nós tivemos o privilégio de receber lá na MUB nosso querido pastor Júlio Paz, ali da Alvorada. E eu dizia que sempre eu tive uma alegria, um sentimento muito forte, né, ao ouvir pessoas mais velhas. Sempre gostei disso. Desde pequeno, sempre me assentava junto às rodas de conversas, né, do meu pai com seus amigos. Claro que eu não falava, óbvio. Eu ficava só ouvindo, sempre gostei disso. Sempre gostei de ouvir os mais velhos. E hoje eu estou percebendo que o mais velho, eu estou chegando nessa fase de ser o mais velho, né, onde as pessoas querem me ouvir. Irmãos, passa muito rápido o tempo. A gente vê que a vida, ela é um processo cheio de fases, cheio de momentos, e que nós precisamos aproveitar, extrair o melhor daquele momento que nós estamos vivendo. Eu estava sentado ali pensando nesse processo todo. Muitas vezes nós, em algum momento, dentro desse processo da nossa vida, nós ganhamos muito dinheiro. Teve uma fase na minha vida que eu ganhei muito dinheiro, e foi o momento que nós construímos a nossa casa, uma boa casa lá em Alvorada. Ganhei muito dinheiro, mas também gastei muito. Vazou, né, pelo vão dos dedos, fugiu. Eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter aproveitado melhor, mas não tem como voltar lá atrás. Quem sabe alguns de vocês já, em algum momento, já ganharam muitos recursos, já tiveram oportunidades preciosas, não souberam aproveitar por falta, quem sabe, de maturidade ou por outro fator. Mas o certo é que a vida é um processo. Desde que somos gerados até o dia da nossa partida, nós vamos viver fases diferentes. E pode ser também que em algum momento a gente chegue à conclusão de que o fim chegou, não tem mais jeito. Se acontecer mais isso aqui, acaba tudo. E olha, eu lamento em te informar que eu não aconselho ninguém a falar isso, porque quando a gente chega a essa conclusão, daqui a pouco a gente percebe que pode piorar um pouco mais, porque a vida é assim, tem fases. E a Bíblia vai recomendar que eu preciso, no dia mau, lembrar dos dias bons. Lembrar, porque isso vai me dar esperança, isso vai me animar. Então ela já está dizendo que o dia mau vai chegar. Na nossa vida, dentro desse processo todo, nós teremos, de uma forma inevitável, o dia mau. Não tem como evitar, porque vamos enfrentar o dia ruim, o dia mau, o dia que vai dar tudo errado, o dia que a gente pode perder alguém que ama, pode enfrentar um desastre, uma tragédia. Nós estamos vindo agora e falando sobre a UFEBRAC, aí lembramos do acidente que as nossas irmãs ali da UFEBRAC de Alvorada sofreram alguns anos atrás na ponte do Guaíba, onde uma faleceu, indo para a reunião. Estavam indo, né? Estavam indo para a reunião da UFEBRAC. Isso é uma tragédia, isso é uma loucura. Então, o dia mau chegou e chega na vida, e vai chegar, ou quem sabe já chegou na nossa vida, na tua vida. Um dia nós vamos enfrentar isso. Então a vida é feita de processo. Aliás, a vida é um processo que tem algumas fases, e nós precisamos muito apostar, não seria bem essa a colocação, mas para melhor entender, na misericórdia de Deus, porque é somente a misericórdia de Deus, os planos, dentro dos projetos, dos planos dele, é que pode a gente ser livre, ou ter o livramento no dia mau. Porque alguns, ouvíamos ontem, né, pastor Júlio compartilhando, quantos irmãos não foram livres da cova dos leões? Daniel foi, e a gente fala dele, né? Mas quantos não foram?
Milhares não foram. Quantos crentes, muito mais crentes do que, não vou dizer do que nós, porque aí eu estaria falando por você, falando por mim, muito mais crentes do que eu, nesse período de pandemia, perderam a vida enfrentando o Covid. Os crentes, muito mais crentes, mas com certeza. Quantos pastores cheios de projetos, de planos maravilhosos, de uma igreja enorme, uma conquista extraordinária, perderam a vida. Então a vida é um processo cheio de fases, e muitas delas amargas. E nós não podemos nos iludir achando que aceitando Jesus, vindo para a igreja, estou crente agora, a vida vai ser sempre maravilhosa, não terei mais problemas. Quantos que vendem esse produto, essa mensagem que é fake, dizendo que vem para Jesus, todos os teus problemas estão resolvidos, e é só vitória, é só glória, é só conquista, é enriquecimento, é fake, não é verdade. Porque o Jesus que me alcançou, Ele vai falar de vida, de aflições, Ele vai falar de vida, de perseguições, Ele vai falar de perda, né, da vida, aquele que perder a sua vida por amor a mim. Ou seja, ele traz muito claro isso, não é nas entrelinhas, não é segredo para ninguém. Então, a vida é um processo carregado de fases, e que nós precisamos aprender a extrair o melhor de cada fase que nós estamos vivendo, para poder então guardar com isso uma pequena gordura. Quando se fala de financeiro, por exemplo, quando a gente está ganhando bem, seria interessante economizar. Quando estamos bem espiritualmente, seria legal, seria bom nós afinarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus, para que aquele dia que a gente não vai conseguir nem orar, porque vai ter dias assim, não vamos saber o que dizer para o Senhor, mas a minha intimidade com Ele vai me dar um respaldo para suportar, para aguentar e para ter respostas de Deus, mesmo quando eu não consigo orar. Então, Jó, capítulo 2, diz assim, perdão, vou ler primeiro o capítulo 1, versículo 9, um pouquinho antes. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Por enquanto até aqui, irmãos. O tema da mensagem então é: o fim ainda não chegou. Jó é uma das histórias mais impressionantes que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Tem muitas, mas Jó é uma das mais impressionantes. Porque quando nós paramos para pensar na história de Jó, na vida de Jó, no processo de vida dele, a gente pode chegar à seguinte conclusão: é impossível um homem, carne e osso, como nós, suportar tamanho processo, tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha provação. Por isso que alguns defendem a ideia de que Jó seria uma parábola, uma história, uma lenda contada, e que não aconteceu, porque realmente é forte. Jó, o livro de Jó, eu sou apaixonado, eu não sei quantas vezes eu já li Jó, e todas as vezes que eu leio, eu vou encontrar inúmeros ensinos
um deles que não coloquei aqui, enfim, mas que não tem como não lembrar, é a capacidade dele usar a teimosia da forma inversa. Porque nós somos, não, eu sou teimoso, não vou generalizar, né? Mas a gente tem algumas teimosias. E Jó, ele diz, eu vejo ali, ele cerrando os dentes, usando de uma ênfase na voz, dizendo: ainda que Deus me mate, eu vou ou continuarei aguardando, esperando nele. Eu vejo ali a teimosia da forma inversa, porque quantas vezes as pessoas dizem o seguinte: agora que eu quis ir para a igreja, desejei ir para a igreja, estou buscando a Deus e deu tudo errado, agora então eu não quero mais, não procuro mais, não vou mais. E quanta gente faz isso? Jó, ele recebe uma aprovação, poderíamos dizer, do nada. O cara que tem 4 características que eu poderia dizer, eu não tenho. Com certeza, não tenho as 4 características que Deus diz que Ele tem. Se você ler desde o primeiro capítulo, que é apaixonante, vai dizer: Jó, existia um homem chamado Jó, Deus falando das 4 características tremendas. E de repente, começam a chegarem as notícias de que os seus bens se foram, de que seus filhos se foram, a sua saúde é tocada. Esse é o primeiro momento, antes da sua saúde ser tocada, ele já recebe notícias que ele poderia jogar tudo para o alto e dizer: não, deu, não tem mais o que acontecer, não é possível. Perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi meus filhos. O que falta acontecer? E muitas vezes nós usamos isso, né? Não, o que me falta acontecer? Eu me lembro de uma história que a Dorceli conta, do chefe dela antigamente, chegou com a roupa toda borrada, porque um pombo passou voando, soltou aquela e acertou ele. Irmãos, isso é um caso de 1 milhão, eu acho. Porque se você olhar do alto, o ser humano, né, a circunferência ali, 50, 70, 90 centímetros, enfim. Mas imagina, não é nada. E o pombo passa e acerta. Eu vejo que esse é o ápice do dia mal. Aconteceu tudo. Passou o pombo para acabar com a história. Puf. E aí, às vezes a gente chega a essa conclusão: não me falta mais nada, só falta passar o pombo. O pombo vai passar e vai te acertar. Porque esse é um dia que faz parte, é uma fase difícil que faz parte no processo da parte de Deus na nossa vida. Porque Deus, quando começa a trabalhar na nossa vida, e a palavra vai dizer que Ele é fiel para completar a boa obra. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, começou a boa obra, começou a reforma, começou o tratamento. E tem coisas que Deus permite que aconteça, para que essa obra seja completa na nossa vida. Mas nós como seres humanos, a gente não quer isso. A gente quer barbada, quer moleza, quer que dê tudo certo. No fundo, o ser humano gostaria, isso que foi aguçado, né, lá no jardim, de ser um pequeno Deus. Gente lá no fundo gostaria de ser alguém que tivesse uma palavra tão poderosa que sempre acontecesse aquilo que a gente liberasse. Como seria bom. Tem aquele filme antigo que era não me lembro o nome, agora não lembro, mas era do controle, que o cara usava o controle e adiantava o tempo. Clique, isso aí. O pastor Daniel do tempo antigo. Faz anos esse filme. Irmãos, muita, quer dizer, eu acho que quase 100%
ao ver aquele filme, no início, gostaria de ter aquele controle. Para alguns homens, né? Quão maravilhoso seria quando a mulher começasse a reclamar e você ter o controlezinho. Nem vou botar para aquele lado, vou botar para cá. Pá! E você ficava numa boa. Imagina, que maravilha! Se a gente pudesse ter esse controle. Esse é o ser humano. Nós queremos coisa boa, queremos que tudo dê certo, queremos. Não é uma questão de fé. Uma coisa é você ter fé, exercitar a fé, que vai melhorar. Cremos, né? Que dias melhores virão. Né? Não tem nada a ver isso. Então tem situações na nossa vida que a gente chega à conclusão: meu Deus, não é possível isso. E Jó poderia ter chegado, né, a essa conclusão. Tudo já tinha se perdido. Poxa, perder um filho, uma das piores dores do ser humano, ou quem sabe a pior dor, é um pai e uma mãe perder um filho. Nada é comparado a esse tipo de dor. Eles perdem todos, numa pancada só. Uma vez eu tive a triste oportunidade de fazer lá em Viamão. Logo que chegamos, alguns anos atrás, deu aconteceu uma tragédia lá, uma casa pegou fogo. E os pais tinham saído, deixado os filhos em casa. Eu acho que um de 7, 5 e 3 anos, eu acho, 2 anos. E todos morreram, carbonizados. E me chamaram, não conhecia a família, não conhecia ninguém, alguém lá, amigo, olha, nós temos um pastor. Eles aceitaram então que eu fosse. E eu fui, aqueles 3 caixões, né, branquinhos. Foi uma coisa, não tinha como você não perder o equilíbrio ali. Chorar junto. Meu Deus do céu, uma tragédia, uma tragédia. Aqueles pais novos ainda. Depois nós visitamos eles algumas vezes, mas não tinha o que dizer. Você não encontra palavras para consolar um pai ou uma mãe que perde um filho. Imagina 3. Agora imagina Jó, os 10. E aí, poderia dizer, não tem mais o que acontecer, mas ainda teria algo sério para acontecer. A mulher chega para ele e disse: Jó, meu amor, meu marido, meu bem. Ela não era gaúcha, né? Imagina essa tua situação, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque eles tinham esse conhecimento de que amaldiçoar uma divindade era morte na certa. Então a recomendação dela, a saída imediata para resolver o problema, para parar o sofrimento. Eu não aguento mais, perdemos tudo, perdemos nossos filhos, e agora você nesse estado amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa era a saída. E realmente não tinha outra saída, humanamente falando. Mas ainda não era o fim. Ainda não era o fim. Tinha muito mais para acontecer. Porque do capítulo 2, versículo 9, 11, até o capítulo 37, você vai ver um embate ali. Chegam os amigos, que no primeiro momento choram com ele, ficam em silêncio com ele, jejuam com ele, até que começam a se levantar. E aí começa um embate de acusações. E olha, irmãos, eu não consigo encontrar nos argumentos dos amigos de Jó alguma coisa que pudesse condená-los. Mas Deus cobrou deles, porque não era o momento, a forma que eles falaram, a maneira que eles falaram, o momento, a hora. Mas eles usam argumentos racionais, equilibrados, dizendo: não é possível, alguém que está passando por isso não tem como não ter pecado. Um deles que galgava seus argumentos na sabedoria, diz: não, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. E vai então até o capítulo 37.
capítulo 38, Deus então começa a falar com Jó. E a primeira coisa que ele diz para Jó, Jó, versículo 3: veste-te como o homem, ou te veste como o homem. Nós vamos ver essas expressões quando Deus se direciona a alguém, por exemplo, mandando se colocar em pé, que eu quero falar contigo. Te veste como homem, que eu vou falar contigo. E Deus chega então para dar um basta na situação. O processo começa a caminhar, a mudar de fase. E quando chegamos lá no último capítulo, capítulo 40, nós vamos ver então Deus falando, trabalhando. E no capítulo 42 então vai concluir a história dizendo que Deus mudou a sorte de Jó. Ele recebe tudo em dobro. E ele morreu velho e farto de dias, ainda vivendo mais 120 anos depois do acontecido. Queridos irmãos, tem muita coisa que nós podemos extrair dessa palavra para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, no processo individual que enfrentamos, das fases complicadas, das fases bem-sucedidas, porque Jó mesmo, quando ele, ali no embate com os amigos, ele fala da saudade que ele tinha, dos dias que ele era saudado nas praças, dos dias que ele era respeitado. Ele viveu dias de glórias, e não foram dias, foram anos e décadas de glória, e agora ele está passando por esse processo. Sempre vai ter, meus irmãos, alguém, dependendo da fase, aliás, não importa a fase, porque se você está bem, alguém vai aparecer falando alguma coisa. Opa, desculpa. Está bem é porque está roubando, está fazendo alguma coisa ilícita. Está mal é porque pediu para levar. Sempre vai ter comentários. E o grande problema do ser humano é se deixar levar pelos comentários. Você pode fazer algo e chegar 9 pessoas e dizer: cara, legal, foi show, benção, que bom. Chega um e diz que você foi mal. Para quem que a gente vai dar crédito? Para aquele um. Tipo, foi 9. Eu me recordo em 2004, quando o pastor Rogério foi para Erechim. E aí ficou um espaço lá a ser ocupado, que ele trabalhava na Cerro Azul. E eu mas com muita timidez, e também não querendo, porque eu não queria de forma alguma. Numa reunião, eu disse: olha, eu posso vir ajudar. Eu não queria ouvir você, só me disponibilizei, porque sempre tive essa iniciativa, né, de me disponibilizar para ajudar. Eu posso vir ajudar. E aí não tinha outra opção, não tinha ninguém. Aceitaram. E eu comecei a trabalhar então com a pastora Marlene. E aí um dia eu estou num culto e alguém chega, aperta a minha mão e diz: tu és um oportunista. Na cara, assim. Outra vez alguém chega e diz: hoje tu provou que tu não dá para coisa. Se fosse eu, teria dado conta, disse a pessoa. Alguns momentos em que eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus vai trabalhando. Eu superei os medos, as minhas dificuldades, aqueles comentários maldosos, e fui mantendo o foco. Porque um dos segredos, meus amados irmãos, para nós vencermos as fases, principalmente as difíceis, mas também temos que nos alertar
nos momentos de fases boas, é nós não perdermos o foco. Qual é o foco? Qual é o objetivo? Onde é que eu quero chegar? Qual é o meu chamado? Por que Deus me trouxe a esse lugar? E essa era a minha pergunta. Deus, o que eu estou fazendo aqui? E essa mesma pessoa que me chamou de oportunista, que poderia ter acabado comigo, né? Algum tempo depois, ela chega, apertou a minha mão de novo e disse: eu nunca recebi tanto de Deus como recebi hoje através da tua pregação. Essa mesma pessoa, acho que ela nem lembrava do que tinha dito lá no passado. Então, quando nós mantemos o foco, quando nós não nos entregamos, porque esse é uma das cobranças da parte de Deus para com a gente. Tem as promessas incondicionais que Deus tem para a nossa vida, independente do que eu faço, independente se eu creio ou não creio, enfim. Uma delas, um exemplo, que Cristo vai voltar, uma promessa incondicional. Se eu creio, não creio, o mundo vai crer, não vai crer, quantos vão se converter, Cristo vai voltar, amém? Promessa incondicional. Agora tem aquelas condicionais, que vão acontecer na minha vida, dependendo da minha resposta, dependendo daquilo que eu vou, da minha reação. E aí uma delas eu entendo que Deus diz para Jó: veste-te como homem, ou te veste como homem. São posicionamentos que nós temos que tomar. Eu não posso ficar lá encolhido numa cama porque estou enfrentando uma luta, dizendo que a vida não tem mais sentido, que eu não quero mais viver, que eu quero morrer, não tem mais jeito, ninguém tira de lá. E é um dos males que estamos vivendo pós-pandemia. Pessoas que chegaram ao fundo do poço da depressão, e a depressão é um mal terrível, que trabalha tanto na mente da pessoa e leva ela ao vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço diferença nenhuma. Eu entendo, é um problema sério, é uma doença, sim. Mas nós, como crentes, como filhos de Deus, até poderemos enfrentar fases assim, mas nós temos que nunca esquecer que Deus requer de nós um posicionamento. Te veste como homem, te comporta como homem ou como mulher de Deus, como homem de Deus, reaja. Eu só vou falar contigo quando você reagir, quando você se posicionar, quando você demonstrar em atitude que me conhece. Porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas atitudes demonstram um desconhecimento do Deus que nós servimos. Imaginem acontecer alguma coisa semelhante a Jó com os crentes dos dias de hoje. Quantos resistiriam? Quantos iriam aguentar? Às vezes porque alguém não olhou direito. Imagine chegar aqui para o pessoal do louvor, apertar a mão deles e dizer: hoje tu provou que não serve para coisa. Ainda que tenha o aval do pastor, ainda que tenha o apoio da igreja, a motivação da igreja, quantos desistiriam? O que é isso perto do que Jó suportou, ou perto de quantos irmãos muito mais crentes do que nós enfrentaram e enfrentam? Então o que nós precisamos ter é um posicionamento, porque vai chegar amigos, vai chegar familiar, vai chegar a esposa, vai chegar o marido, vai chegar alguém que vai dizer alguma coisa, nos confrontando, tentando de alguma forma provar a nossa fé, tentando de alguma forma nos desestimular a continuar. E aí, eu vou dar ouvidos a qual conversa, a qual comentário? O que tem mais peso na minha vida? O que é que tem
mais peso na sua vida? O que é que você tem levado mais em consideração? Aquilo que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que Deus já mostrou e já provou que é contigo, ou alguém que, movido por uma inveja, por um ciúme, e até às vezes usado ou por Satanás, porque também tem esses casos, mas muitas vezes usado até por Deus. E quando nós olhamos para Penina, né, que falou algo terrível para Ana, ou provocava Ana, eu entendo que Penina, sem saber, era usada por Deus para Deus extrair de Ana aquilo que ele queria ouvir dela. E aí então Deus usa Penina, vai lá e fala isso, vai cutucando, que eu ainda quero ouvir algo muito forte da vida dela, e ela só vai falar assim. Então muitas vezes, queridos irmãos, não queira fugir da fase difícil, pular etapas. É claro que humanamente olhando é loucura querer desejar que o dia mal se multiplique. Não é isso. Também não é dizer, Senhor, pode mandar o problema, pode mandar o dia mal, que eu estou aqui. Não, de forma alguma. Até é permitido orar, Senhor, se possível, me livra do dia mal. Senhor, se possível, me livra desse problema. Estou vendo aí que está se levantando um problema. Senhor, por favor, se possível, tenha misericórdia de mim. Agora, Senhor, se é para mim enfrentar isso, se é para mim passar por isso, que o Senhor esteja comigo. Amém? Que o Senhor esteja comigo. Poxa, aí já muda de figura. Porque nós não podemos entrar na onda de querer, de achar que nós não merecemos passar por determinadas adversidades. Irmãos, não importa qual o cargo que a gente vem ocupar, em todos eles a gente vai ter dificuldade. Eu me lembro como pastor, né, falando financeiramente, quando tivemos a oportunidade de ir para Viamão, eu pensei, meu Deus, ou antes disso eu pensava, o dia que eu for para uma igreja maior, meu Senhor, que maravilha, meus problemas financeiros serão resolvidos. Até foram, mas vieram outros, maiores ainda, que quando chegamos em Viamão, o custo da estrutura da igreja lá, era muito mais, só o custo, era muito mais do que entrava na congregação lá onde nós pastoreávamos. Então vieram outros problemas, irmãos, sempre virão outros problemas. Você pode melhorar de vida financeiramente, você pode casar, você pode formar uma família, você pode viajar, você pode mudar de cidade, onde for. Sempre virão outros problemas, eles vão acompanhar as vitórias, as conquistas, vai ter problema. E os problemas estão aí para serem resolvidos, são aquelas promessas condicionais. Eu estarei convosco todos os dias. Vocês terão aflição, muitas. No mundo vocês terão aflições, mas não esqueçam, é uma promessa condicional. O Senhor está conosco. Vai ter aflição, não é para nós desanimarmos e crermos que o Senhor já venceu por nós. Amém? Então é dessa forma, meus queridos irmãos, fica um pouco mais, não fácil, mas um pouco mais leve para enfrentarmos as fases difíceis da nossa vida. Vai ter o problema, vai ter aquela fase que os filhos não obedecem, que os filhos complicam uma coisa tão simples, tão fácil. Você olha e diz, eu nunca tive esse celular, eu nunca tive essa roupa, eu nunca tive esse conforto. Está reclamando do que, criatura? Você só tem que estudar e ainda está com nota vermelha. Imagina. E o filho se revolta e diz que não pediu para nascer, aquela coisa toda, e dá vontade, né, de chutar o balde, dá vontade de sair correndo, dá vontade de mandar embora, um monte de vontades. Mas é uma fase, é um momento. Vai ter aquele momento que o marido vai incomodar, perturbar, encher os tubos, e a mulher, não é possível que eu casei com esse cara, não é possível. Me avisaram, bem que me avisaram. É uma fase,
É um momento. Vai ter aquele momento que a mulher vai perturbar. Puxa vida, me avisaram. Eu não ouvi o meu amigo, não ouvi. Pois é, uma fase, é um momento. Pouco dinheiro, muito dinheiro, comendo o que bem quer, comendo o que tem e quando tem, comprando roupa nova ou não, são fases. Mas nós, como crentes, precisamos nunca deixar de crer que o Senhor está conosco em todas elas, aleluia, e que em todas elas Ele quer nos ensinar alguma coisa. Em todas as fases Deus quer trabalhar na nossa vida, porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Deus quer trabalhar na minha vida. Porque nós temos a mania também de dizer, não, mas o problema é a mulher, o problema é o marido, o problema é a economia, o problema... Não, irmão, o problema sou eu. Deus quer tratar comigo. Essas fases é para tratar comigo. E se eu não aproveitar, se eu não extrair um aprendizado, um crescimento, buscar uma maturidade, às vezes na marra, na força, naquele momento, quando é que eu vou aprender? Eu vou sofrer duas vezes. Primeira, por causa do sofrimento, por causa da fase difícil. A segunda, porque não aprendi nada, não aproveitei, não soube aproveitar. Então, queridos, que nessa manhã, olhando para Jó, a maioria de vocês já conhece a história de ponta a ponta. Foi um processo árduo, difícil, complicado, mas no final Deus tomou a frente e disse, agora é comigo. Então o fim, meus irmãos, ainda não chegou. Não sei o que você está enfrentando, o que você vai enfrentar pela frente, mas nunca determine o fim, nunca se entregue dizendo que é o fim, porque quem vai dizer isso é o Senhor. Amém? É o Senhor, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Então se o fim não chegou, eu tenho que continuar, eu tenho que reagir. Vai ter um momento em que eu vou lá me recolher, chorar, lamentar, ficar lá no meu canto, no escuro, enfim, um momento, é um momento, não é para sempre. E eu tenho que estar atento quando Deus chegar e dizer, ó, Deus, chega, te põe em pé, te veste como homem, reaja, que aí eu vou falar contigo. Então, meus irmãos, não fique lá entregue a uma situação que você decidiu, porque da parte de Deus o fim ainda não chegou. Jó poderia ter jogado a toalha, deu, não quero mais, e quem sabe até atentar contra a própria vida, mas ele não fez. Ele continuou firme, entendendo que o Deus que, como ele respondeu, temos recebido tanta coisa boa da parte de Deus. E meus irmãos, para ir para o final aqui, que reflexão nós podemos fazer? Quanta coisa boa Deus tem nos dado. Quanta coisa boa. Quantos momentos maravilhosos o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado uma família, o Senhor tem nos dado condições para trabalhar, tem nos dado sustento, o Senhor tem cuidado de nós, temos tido uma vida limpa, uma vida abençoada, podemos andar de cabeça em pé sem ter do que se envergonhar. Quanta coisa aqui para viver nessa sociedade, mas também quanta paz de espírito, quanta alegria na nossa alma, quanta satisfação da nossa alma em saber que está salvo em Cristo. Podemos dormir em paz, sem sermos perturbados ou estar sobre perturbação. Quanta coisa boa Deus tem nos dado. Jó diz, quanta coisa boa temos recebido de Deus. Porventura não poderíamos receber mal, alguma coisa que não dá certo. Então, meus irmãos, quanta coisa boa Deus tem te dado. O que é aquele dia ruim? O que é aquela pomba que passou voando? Lava a camisa, põe fora, sei lá. O que é alguém chegar e quem sabe falar algo que te ofenda, que te entristeça? O que é?
Porque quanta coisa você tem ouvido de bom, quanta gente, quantas pessoas estão felizes com o teu crescimento, com a tua maturidade, com a tua melhora. Como falou o pastor aqui ainda ontem, eu usei essa mesma colocação dizendo para a igreja: irmãos, a gente está prestes a completar 23 anos de igreja lá na Alvorada. A alegria do pastor em ver o irmão prosperando, crescendo, porque a alegria de vocês é a minha alegria, a vitória de vocês é a minha vitória. E quanta coisa maravilhosa Deus tem nos dado. Bom, os dias maus nós choramos juntos, nós lamentamos juntos, nós nos entristecemos juntos. Mas o objetivo da igreja então é caminhar juntos em direção aos céus. Então não desista, não desanime, não se entregue, não decrete o teu fim, porque o Senhor está dizendo nessa manhã que o fim ainda não chegou. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, por favor. Quero orar para encerrar aqui a minha parte. Quero orar por você nessa manhã. Quem sabe você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vivendo os dias de glória. Amém? Que bom. Mas extraia desses dias bons, principalmente comunhão com Deus, para que quando chegar o dia mau, o dia difícil, o dia terrível, essa comunhão com Deus, esta convicção de que o Senhor está contigo, seja o combustível para você vencer o dia mau. Está passando por um momento difícil, entenda, em tudo Deus tem um propósito, é uma fase, é um momento. Não se entregue, não decrete a tua derrota, o teu fracasso, o teu fim. Nessa manhã Deus está dizendo: o fim ainda não chegou. Aleluia. Querido Deus, amado Pai,